Fala, nação Skydive, tudo céu azul? Vamos falar hoje sobre sobrecarga sensorial. Alguns instrutores já conhecem esse termo, outros não. Então eu vou dar uma breve explicação do que é chamado de sobrecarga sensorial, tá bem? Então é o seguinte, imagina que teu aluno está entrando num ambiente completamente estranho para ele e sob forte estresse. Então ele está com muito estresse, está muito estressado e ele está num ambiente que ele conhece nada, não sabe nada sobre aquele ambiente. O que acontece então? O cérebro dele vai entrar em modo de sobrecarga sensorial, ou seja, vai tentar colher o máximo de informação possível que ele conseguir através dos sentimentos que ele tiver, tá? Então ele vai colher informação através do tato, da audição, do paladar, do olfato e até do equilíbrio, tá? Qualquer sensação, qualquer coisa que dê sensação para ele, de modo que ele possa tentar reconhecer o que está acontecendo e a partir daí tomar atitudes. Durante esse período de tempo de sobrecarga sensorial, o cérebro ele para de trabalhar no modo de captar informação e armazenar. Ele está simplesmente captando informação. Por isso é muito comum, por exemplo, quando você pergunta para o aluno da SL como é que foi teu primeiro salto, ele vai dizer assim, quando eu saí do avião, eu saí e de repente eu me senti sendo puxado. Tá? O intervalo entre um momento e outro, ele não tem memória, porque o cérebro dele não arquivou nada na memória, tá certo? Ou o aluno do EFF, como é que foi seu salto? Ah, a gente saiu do avião, aí de repente eu vi que vocês estavam me segurando. Ou seja, qualquer coisa nesse intervalo, ele não absorve, tá bem? Isso é sobrecarga sensorial, quando ele está sob forte estresse, numa coisa que ele não conhece. Existem basicamente três formas de sair da sobrecarga sensorial. A primeira delas é fazer que o cérebro pense, fazer com que seu aluno pense. Então, ao forçar seu aluno a pensar, ele sai do modo de captar informação, o cérebro sai do modo de captar informação para o modo de pensar. Então, ele consegue sair da sobrecarga sensorial. A segunda forma é quando o cérebro está em sobrecarga sensorial, mas reconhece alguma coisa. No instante que ele reconhece alguma coisa, ele sai da sobrecarga sensorial, porque agora eu já sei do ambiente que eu estou. Então ele reconhece que aconteceu alguma coisa. E a terceira forma de sair da sobrecarga sensorial é quando ele está preparado para o que vai acontecer. Então algo acontece em que ele está preparado para aquilo ali. Por exemplo, o aluno da SL, ele está preparado mentalmente para que o seu paraquedas abra. Então, durante a sobrecarga sensorial, ele começa a sentir nos ombros a puxada do paraquedas. Então, opa, isso eu reconheço. Ele sai do modo sobrecarga sensorial e passa a trabalhar normalmente. Ou o aluno do FF, que está preparado mentalmente para se sentir em queda livre, apoiado por dois Jumpmasters. Então, ele sai do avião, passa pela sobrecarga sensorial, tá certo? E de repente ele sente que está em queda livre e que tem alguém segurando ele. Então ele está preparado para aquilo ali. Então ele consegue sair da sobrecarga sensorial. É muito comum, vocês já devem ter visto, alunos de primeiro salto que saem balançando pernas, esperneando, procurando informação. Aquilo ali, na verdade, é o cérebro dele em modo de sobrecarga sensorial, procurando informação. O que está acontecendo comigo? Estou sob super estresse e eu não conheço esse ambiente. Então ele começa a procurar informação. E aí ele começa a se espernear e balançar as pernas, está atrás de informação. E ele sai dessa sobrecarga sensorial quando ele reconhece, opa, eu estou em queda livre e tem alguém me segurando, eu fui preparado para isso. E aí ele sai da sobrecarga sensorial e começa a raciocinar e começa a fazer círculo de conscientização, que foi o que você preparou ele para fazer. Tá legal? Então isso é sobrecarga sensorial. Muito bem. Então, como é que eu preparo meus alunos para a sobrecarga sensorial? No SL, principalmente quem faz SL com Cessna, é muito fácil, tá, gente? É bem legal fazer isso aí, e eu fazia muito isso quando eu tinha alunos SL em Cessna. No terceiro salto, eu pedia para o meu aluno, você vai ficar lá na posição, né, que a gente fica pendurado no montante, quando eu der o sinal, você vai sair do avião olhando para mim. Então, mantenha seu olhar, eu vou estar na porta, mantenha o seu olhar em mim. Eu podia fazer um sinal de paz e amor, podia fazer um sinal de ok, podia fazer um sinal de tchauzinho, qualquer sinal. Eu vou fazer um sinal para você e eu quero que você me conte que sinal foi esse. Quando eu faço isso, eu obrigo o cérebro dele a sair do avião pensando. Lembra, uma das formas de não entrar ou sair
da sobrecarga sensorial é fazer o aluno pensar. Então, eu obrigava que ele olhasse para mim e ficasse pensando, não deixava o cérebro entrar em modo de sobrecarga sensorial. E a partir daí eu poderia trabalhar o falso punho. E o falso punho ele tem que ser tão rápido durante o lançamento, né, durante o salto dele, que não dá tempo dele entrar em sobrecarga sensorial, porque ele já sai pensando que movimento a fazer. Então no SL é mais fácil trabalhar isso daí. No FF demora um pouco mais. A gente vai ver que na sobrecarga sensorial do aluno, do FF, dura de meio segundo até 3,5 segundos, mais ou menos. Depende muito do aluno. Tem aluno que sai muito rápido a sobrecarga sensorial e tem aluno que demora um pouco mais. Se você sentir que seu aluno está demorando demais a fazer sobrecarga sensorial com os saltos, você pode criar exercícios para ele fazer. Um exercício que você pode criar, por exemplo, é pedir para ele que ao sair do avião, mantenha o olhar na mão dele. Então, ele vai sair do avião, você pede que ele fique olhando para a mão dele, conta até 3, 1, 2, 3 e em seguida volta para a posição. Então, você está obrigando o cérebro dele a pensar, tá certo? Você vai notar que no AFF, a sobrecarga sensorial, ela vai diminuindo à medida que o aluno vai saltando. Por quê? Porque é um ambiente que ele começa a reconhecer, ele vai reconhecendo. Ele só vai voltar a ter sobrecarga sensorial de saída quando ele entra no nível 4, por exemplo. Que aí agora ele já está com um Jump Master só. Então deixa-se aquele ambiente que ele conhece para ser um novo ambiente. Então pode ser que ele volte a espernear, volte a balançar os braços. Ou quando ele começa a saltar sozinho, solo. Então, novamente, eu não tenho o Jump Master me segurando, então é um ambiente novo. E ele começa a pensar. Nesse caso, a gente tem que preparar ele, avisar para ele. Olha, vai acontecer algo estranho, você vai se sentir estranho. Quanto mais você se sentir que tem alguma coisa errada, mais confia na posição. Você vai trabalhando o aluno de modo que ele possa pensar e se preparar para o que vai acontecer. Lembrando, ele só sai da sobrecarga sensorial quando pensa, quando é algo que ele está preparado ou quando ele reconhece alguma coisa. Tá certo? São as 3 formas de sair da sobrecarga sensorial. Então, um momento de sobrecarga sensorial acontece exatamente na saída do avião, mas existem outros momentos do salto que acontece sobrecarga sensorial, principalmente os alunos de FF. Quando você prepara um aluno para fazer um salto nível 5, por exemplo, tá? Vamos supor nível 5, esse aluno nunca girou, nunca capotou, nada do gênero, e ele começa a fazer uma curva, e aí ele começa a curva, ele não consegue parar a curva, ele começa a girar, 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 e começa a girar muito forte. Muito forte. Ele não foi preparado para aquilo ali. Ele foi preparado para fazer uma curva, parar, ir para o outro lado e parar. Isso é o que ele foi preparado. Então agora ele está num ambiente que ele não conhece, girando forte, e ele começa a perceber que está sem controle. Ele entra em estresse, entra em sobrecarga sensorial, e a partir daí o corpo dele começa a fazer qualquer coisa para tentar reconhecer o que está acontecendo com ele. Então você vai ver o aluno esticando o braço, abaixando demais o ombro sem pensar, abaixa um braço, estica a perna, estica as 2 pernas, perde a seladura. Ele faz qualquer coisa tentando reconhecer o que está acontecendo com ele. Tá certo? Isso é muito comum de acontecer em alunos, mais nos alunos de AFF. Para que isso não perdure muito tempo, prepare bastante o seu aluno para que ele pense em queda livre. Tá? Lembra? Consciência de salto, ele deverá nesse instante estar preparado para começar a implementar a regra dos 5 segundos. Ou seja, ele tem que começar a pensar na regra dos 5 segundos, que é uma forma de sair da sobrecarga sensorial. Ele tem que pensar. Então, prepare-o para isso. Estou sem controle, regra dos 5 segundos. Aluno que começa a girar, ele não vai mais parar. Isso é fato. Se ele continuar o tempo todo em sobrecarga sensorial, é capaz até dele vazar da altura de comando. Isso a gente sabe disso. Então é preciso que ele esteja preparado para aquilo ali, que é a outra forma de sair da sobrecarga sensorial é quando ele está preparado para o que vai acontecer. Por isso, por exemplo, que aluno quando vai fazer o looping, ele perde a estabilidade e recupera. Por quê? Porque ele está preparado, ele sabe que vai perder a estabilidade. E aí ele faz o que é necessário para voltar para a estabilidade. O aluno que perdeu a estabilidade sem estar preparado para isso, ele entra em sobrecarga sensorial. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra bem o que eu estou falando. Nesse vídeo vocês vão observar o seguinte: o aluno está em giro violento, em sobrecarga sensorial, tentando de qualquer forma voltar à estabilidade, sem conseguir, claro, e de repente o pé dele vai bater no capacete do Jump Master.
ok? Então ele vai dar uma pancada no capacete Jump Master. Nesse instante, o cérebro dele pensa o seguinte: epa, o Jump Master está tentando me pegar e não consegue. Regra dos 5 segundos. Veja, ele sentiu algo, ele estava preparado para aquele algo estranho que ia acontecer e a partir daí ele sai da sobrecarga sensorial e começa a pensar. 1, 2, 3, 4, 5 e abre o paraquedas. Claro que 5 segundos dele dura 3, porque está em estresse. Mas ele só começou a pensar quando ele sentiu a pancada. Vamos ver agora o vídeo? Vamos lá. Entenderam o que eu falei? Vou mostrar agora para vocês um outro vídeo de um outro aluno em sobrecarga sensorial. Esse segundo vídeo, eu agradeço ao meu amigo Renan. E o aluno também, mesma situação, está em giro forte, em sobrecarga sensorial, tentando de qualquer forma procurar informação, procurar algo reconhecível, tentar estabilizando, sem conseguir, claro, porque ele não tem mais comando do que ele está fazendo, é o cérebro dele atuando, tá certo? E de repente, o Jump Master pega no braço dele. É instantâneo, vocês vão ver no vídeo, é instantâneo. Na hora que o Jump Master pega no braço dele, o cérebro dele reconhece o seguinte: estou em queda livre com alguém me segurando. Opa, isso eu já conheço, vocês vão notar. Então é instantâneo, ele sai da posição que ele estava e encaixa a posição bem legal. Quer ver? Olha o vídeo aí. Beleza? Entenderam como é que é? Então, só digo uma coisa para vocês, só peço uma coisa para vocês. Preparem muito o aluno de vocês para o que vai acontecer durante o salto, mas não informem para ele que ele vai entrar em pânico, ou que ele vai ficar sem controle, ou que ele vai entrar em sobrecarga sensorial. Isso só vai aumentar o nível de estresse do salto dele. Então, preparem-no para o que possa acontecer. Durante o treinamento, lembrem sempre da regra dos 5 segundos. Façam sempre com que ele pense. Durante o debriefing, todos os debriefings que vocês forem fazendo, façam com que o aluno pense, sinta o salto, saiba o que está acontecendo com ele. A única forma que você tem de ter certeza que o teu aluno pode entrar em sobrecarga sensorial e sair é quando ele aprende a pensar. Então, preparem ele para pensar, preparem ele para saber o que está acontecendo com ele durante a queda livre e que ele possa tomar atitudes de acordo com o que está acontecendo. Valeu, galera. É isso aí, então, Nação Skydive. A gente se vê na próxima. Céu azul para todo mundo e tchau.